Bom dia, a nossa quinta tentativa agora, vamos ver se agora vai. O Instagram tem dessas, né? Tem dia que ele não quer colaborar com a gente e é isso. Psicossurtada não pode participar. Por que não pode? Convidar de novo. Entrou, tá me vendo? Não vê. Vai assim, vai assim. Não vejo, Menos, né? não vejo. Mas tudo bem, é isso. Bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia. A gente podia começar a criar o hábito de fazer autodescrição, porque aí você sabe o que é que está acontecendo aqui, e o pessoal que não enxerga, que por acaso estiver acessando, vai ver também. O que é que você acha? Como que vai fazer isso? Eu tô com o outro aqui aberto e eu consigo ver. Não é um problema, né? A gente dá um jeito. A gente dá Bom, um jeito. mas eu acho que é uma ideia legal. Eu acho que a gente devia criar isso como hábito. Bom, meu nome é Silvana Machado, sou psicóloga gestalterapeuta, eu atendo adultos online, atualmente apenas online. Eu moro em Salvador, Bahia. Fiz minha formação pela FMU, lá em São Paulo, especializei em gestalterapia pela Cruzeiro do Sul. E você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho acessando o meu Instagram. Só queria dizer uma coisinha, tudo junto, sem acento. E, enfim, você pode conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e sobre mim também. Bom, eu sou uma mulher de pele castanha clara, olhos pretos pequenos, puxados, sobrancelha grossa bem arqueada. Eu tenho cabelo cacheado, curto, escuro, com uma mecha grisalha na lateral. Uso uma camiseta preta, que não dá para ver a estampa, mas se eu levantar você pode ver que é uma camiseta com a estampa do Coringa, na capa da Piada Mortal. Atrás de mim tem cortinas azuis. É basicamente isso. Eu uso uma maquiagem leve no meu rosto. E não tem filtro, né? Não tô usando filtro. Acho que a gente pode otimizar isso, mas a ideia da autodescrição eu acho legal. Vamos lá, Raquel, ser presente. Bom dia, pessoas. Meu nome é Raquel Guimarães, eu sou psicóloga comportamental, mais especificamente eu atuo dentro da TCC, a terapia cognitiva comportamental. Atualmente o meu público são adultos, atendo de forma online. Se você quiser ter um contato mais próximo, me acompanhar ali com mais frequência, você pode me seguir aqui no Instagram. Essa semana eu não postei porque eu fiquei com preguiça mesmo, mas na próxima semana eu já estou me programando para voltar às postagens. Então você pode me acompanhar lá, onde eu posto algumas reflexões, posto às vezes algumas análises de filmes e afim. É isso. Me descrever aqui, eu sou uma pessoa negra, sou mestiça, na verdade, né? Minha mãe é branca, meu pai é negro. Eu tenho cabelo preto, cacheado, mas nesse momento ele está num coque. Estou usando uma faixa com alguns desenhos na cabeça e brincos grandes e uma regatinha vermelha. E atrás de mim tem vários livros e uma planta passando ali atrás. E é isso, deixa eu explicar o que vamos fazer hoje aqui, o que é esse projeto do Café Sem Filtro. O Café Sem Filtro é um projeto que eu e o Sil desenvolvemos já faz quase uns 2 meses aí, onde a gente vem aqui para abrir um espaço para conversar sobre qualquer assunto, na verdade. Qualquer assunto que esteja sendo relevante, principalmente durante a semana. A gente tenta trazer uma visão tanto da área mesmo, da psicologia, mas também um pouco da nossa visão mais pessoal. E o objetivo desse espaço é criar um ambiente de debate, de discussão, de reflexão. Então, todos são bem-vindos para comentar, para sugerir temas, para expor as opiniões. E é isso, participem, serão todos bem-vindos. Sil, quer explicar o tema de hoje? Quero. O tema de hoje, na verdade, quem trouxe foi Raquel dessa vez, mas eu quero explicar sim, porque eu quero passar sobre algumas outras coisas, como foi o processo para a gente escolher. Essa semana rolaram muitas notícias, mas muitas notícias girando mais ou menos em torno dos mesmos temas. A gente teve a prisão da influencer e advogada Deolane Bezerra, se falou muito dessa prisão e dessa ação da polícia que está acontecendo, que fala sobre jogos de azar, apostas e coisas do tipo.
E nós já temos um Café Sem Filtro sobre esse tema, que é muito interessante. Então rola aí no feed, dá uma procurada. Tem Foi o umas três último. edições, talvez. Não é isso? A gente pode botar o link depois, vale a pena assistir, porque foi muito legal. Foi descrição, foi uma edição, assim, foi muito legal. A discussão rendeu muito bem ali aquele dia. Outro tema que a gente viu foi o fim do Twitter, do X, né, da rede social. As pessoas se, se espalharam, se distribuíram entre o Threads e o Blue Sky, basicamente, esses dois aplicativos. Mas é um tema que a gente já falou bastante sobre isso. Inclusive, na semana passada, a gente passou por esse tema também quando a gente estava falando sobre a novela Pet Chinesa, a novela fake meme. Mas a gente já passou por esse tema. Tem um outro tema que tem se falado bastante, menos do que se deveria, em minha opinião, mas que tem permeado bastante as notícias, são as queimadas que estão acontecendo no Brasil inteiro, e especialmente na região de Goiás, que é onde Raquel mora. Então, nos noticiários locais tem mais coisa ainda passando sobre isso. E a situação tá feia, tá grave, mas a gente não se sentiu aprofundada e informada o suficiente nesse tema para trazer uma discussão aqui. E uma outra coisa que rolou e que é um tema constante e que sim tem permeado nossas discussões foi um vídeo de uma série que é uma fofoca excelente, apesar de ainda estar um pouco confusa o que é que está acontecendo naquela história em particular. Basicamente, é um rapaz contando que o pai dele processou ele e os irmãos por abandono parental. A gente vai colocar o link aqui do vídeo na descrição. São vários vídeos, na verdade, então Essa é foi uma a sequência de página vários. dele. A gente põe a página dele, talvez a gente bota o link pro primeiro vídeo, enfim, a gente compartilha nos stories. Dê uma olhada aí que vai estar. Vocês vão conseguir achar essa fofoca completa. Mas a situação é basicamente o seguinte: o pai teve 12 filhos no total de diferentes casamentos, né? São irmãos de diferentes mulheres e com esse mesmo pai em comum. E ele abandonou todos os 12 filhos. Eventualmente, ele voltou a ter contato com alguns desses filhos. Cerca de 2 meses atrás, ou 2 meses antes da história começar a ser contada, que eu não lembro exatamente a data do vídeo, esse pai adoeceu e precisou de cuidados médicos. Os filhos se organizaram, chegaram a montar um grupo de WhatsApp para discutir como iam endereçar a situação, ajudaram o pai de alguma forma, chegaram a ir visitar e tudo, mas não ajudaram da forma como o pai gostaria e acreditava que deveria ser. Então, esse pai processou a priori 7 dos 12 filhos por abandono parental, porque não estavam presentes quando ele precisou, quando estava doente. E aí, a juíza responsável pelo caso falou que se ele ia processar, ele teria que processar os 12, né? Que não podia processar só 7 filhos e fez os outros 5 entrarem nessa ação também. Então, esse pai que abandonou os 12 filhos, né? Em um primeiro momento, ele fica doente, precisa de suporte dos filhos, não encontra o suporte que ele gostaria e processa esses 12 filhos por abandono parental. É essa a situação. Raquel, comentários? Deixa eu comentar uma coisa que eu quero muito trazer, não é o assunto de hoje, mas você pincelou a questão das queimadas, e é um assunto que eu quero muito trazer, só para comentar mesmo, né? Não é de trazer para discutir, não, que eu acho que é muito relevante. Falando como uma pessoa, eu inclusive já postei isso no Story há um tempo, aqui na Psico Surtada, falando como uma pessoa que passou a vida inteira em São Paulo capital, eu nasci em São Paulo, vivi minha vida inteira em São Paulo, fazem 2 anos que eu tô aqui em Goiás. É, a gente não tem dimensão, nenhum pingo da dimensão desse problema. E eu só fui entender essa realidade de queimadas, o quanto isso é surreal, gente. As pessoas elas estão com fogo mesmo em tudo, não é só pessoal de agro, é inclusive pessoal dentro da cidade, está com fogo dentro da cidade mesmo. E diariamente é uma coisa assim bizarra a falta de consciência, de bom senso, não sei, a falta de alguma coisa nessas pessoas
pessoas. Eu tô falando, gente, nesse momento, o meu nariz está doendo pra caramba de tão seco que tá o ar aqui. Nessa semana mesmo, teve um dia que eu moro numa casa e o fundo, né, o quintal é aberto. Gente, o que tinha de foligem ali, assim, parecia uma chuva de foligem na cidade. É uma coisa assim ridícula, ridícula mesmo. Você vê assim a cidade, você vai em alguns pontos mais altos e você vê uma camada de fumaça na cidade, não é neblina, é fumaça. E as pessoas continuam tacando fogo. É surreal, de verdade. Assim, eu só fui entender a dimensão desse problema quando eu passei a conviver com isso. Até então, quando eu estava em São Paulo, eu via na TV, via na internet, nas redes sociais, mas eu não entendia o quão realmente era esse problema, o quão grande esse problema realmente é. E é uma coisa que as pessoas elas precisam prestar mais atenção. A gente está queimando o nosso próprio país, a nossa casa, o lugar que a gente mora, que nós deveríamos estar cuidando, mas nós estamos queimando e acabando com tudo. Isso é um problema muito sério, gente. Realmente tentem se conscientizar um pouquinho sobre isso, buscar aqui nessa região Travou aqui, central. será que foi aqui? Não sei, tá travado? Voltou? É uma travada, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Não sei se é uma questão muito central aqui, que Goiás agora está em época de seca, né? O centro do país entra numa época de seca muito ferrada agora, o que piora muito a situação. Mas, enfim, é isso que eu precisava falar, gente, porque é uma questão que para mim está assim, bizarra mesmo, bizarra, esse negócio de queimada. E eu acho que as pessoas elas não estão entendendo realmente a gravidade do que está acontecendo. Sobre o assunto de hoje. Antes de entrar Eu, no assunto de hoje, eu só quero falar um oi pra Jaque, que foi nossa colega da FMU. Ela tá aqui, Jaque, linda! Que saudade! Amo essa mulher, gente. Jaque é maravilhosa. Jaque Correia. Como é que você tá? Por onde você anda? Dê notícia. Profissional excelente, Jaque, eu recomendo muito. É uma pessoa que eu tenho no meu coração. Carinho e admiração. ai, Enfim. ai, Ai, que ai, coisa gente, linda! bonitinho. Todo mundo agora se reencontrando como profissionais. Ai, que orgulho, gente. Todo mundo sobreviveu à FMU, que lindo. É isso, vida que segue. Ai, que bom que você tá bem. Vamos lá, Kel. Tema de hoje. Bora lá sobre o tema de hoje. Gente, o que falar sobre esse caso, né? Eu acho que é um cenário muito clássico. Não sei, eu arrisco a dizer que não é só do Brasil. Acho que isso é um cenário muito clássico mundial, né? Homens que largam a responsabilidade de serem pais, de assumir a responsabilidade deles, e que em algum momento eles se acham no direito de serem tratados como se fossem os melhores pais do mundo. Eles precisam de reconhecimento quando eles não fizeram nada. Além desse caso, eu acabei mandando para si um outro vídeo também de uma youtuber que eu já comentei aqui algumas vezes, que eu sou apaixonada, que é a Vitória. Que por coincidência, na mesma semana que a Sil, que eu trouxe esse caso para a Sil, eu assisti um vídeo dela falando de um caso americano que tem um pouco dessa questão, não é a mesma situação, mas é a mesma coisa de um homem que não assumiu a responsabilidade e no momento que foi conveniente para ele, por algum motivo ele retornou e queria esse papel de pai, esse reconhecimento, sendo que ele não estava em nenhum momento ali, né, na criação da criança. O que eu acho muito interessante dentro desse tema, a primeira coisa que me destacou para mim foi essa questão da obrigação familiar, que ainda eu vejo como algo muito presente, né? Ai, porque é família e nós somos obrigados a aceitar o que família oferece, o que família fala, comportamentos, porque é família. E tem que aceitar e ponto, e tem que abaixar a cabeça. O que não é bem assim que as coisas funcionam, acho que isso já é uma questão cultural que a gente já está começando a quebrar. Tipo, não é porque é teu pai, é tua mãe, tua tia, tua avó que seja, que você tem que ficar aceitando tudo que eles oferecem, porque nem tudo que eles oferecem faz sentido, né? É o melhor, então não é obrigado.
Eu acho que esse caso tem muito disso. Tem uma coisa que a Sil não trouxe, que eu acho que é interessante trazer, do porquê que esse pai, ele abriu um processo contra alguns filhos e não contra outros. Tem uma questão de preconceitos também nessa história. O rapaz que, que é da página que a gente viu, ele é homossexual e o pai tem um preconceito muito grande com ele. Inclusive, esse menino ele fala de várias mensagens do pai falando coisas horríveis para ele, Horríveis. horríveis por causa disso. Ele fala, não só por. Eu não sei, eu não lembro agora de cabeça qual é a questão com os outros filhos que ele processou. Não tenho muita certeza o que aconteceu ali, se também tem essas questões de preconceito ou se tem alguma outra coisa, mas existe muito isso dentro dessa família aí, desse assunto, que acho que é um assunto bem interessante também, que a gente precisa trazer, essa homofobia que existe muito, né? Principalmente no cenário de família. E a terceira coisa que me chama muita atenção é a questão do vínculo também, que acho que se relaciona muito com a questão de obrigação, de obrigação familiar. Ah, por que esse pai, gente, de onde que esse pai tirou que ele tem vínculo com esses filhos para achar que eles devem cuidar dele? Gente, o que passa na cabeça de um homem desse que não criou nenhum dos seus filhos e de repente acha que eles são obrigados a amarem ele, a cuidarem dele? Gente, isso é muito surreal para mim. Essa questão de falta de bom senso também, né? Não tem vínculo nenhum com esses filhos e de repente ele retorna achando que eles devem fazer por ele. Mas por que que ele acha que devem fazer por ele? Isso para mim foi muito bizarro, assim, dessa história. Tem uma, Fala. tem uma palavra em inglês que não tem uma tradução exata em português, que é entitlement. Que o melhor que a gente consegue traduzir é como prepotência. Mas significaria na tradução literal é intitulamento, uma pessoa que se sente intitulada. O que é que quer dizer isso? É uma pessoa que acha, acredita que tem por direito nato, quase o direito divino de ter uma certa coisa, um certo tratamento, né? E isso é uma consequência do privilégio. Eu realmente acredito que o exemplar masculino da espécie humana, o homem, ele vem tendo tanto privilégio há tanto tempo, há tantas gerações, que ele chegou a se tornar um exemplar. E aí, pensando nesse arquétipo do homem branco, hétero, né? Ainda mais se tiver dinheiro de classes sociais mais abastadas, ele, esse arquétipo vem recebendo privilégio por tantas gerações que ele se torna até um exemplar mais fraco da espécie, pensando bem de uma forma bem evolutiva mesmo. Gene cansada, cirúrgica. Acho que o machismo é quem coloca o homem nessa posição de centro do universo. Exatamente, Jenny. É exatamente esse o ponto. Cirúrgica eu e cirúrgica você. É, é isso. E chega num ponto onde esse privilégio faz com que eles achem que eles são intitulados, têm o direito inato de receber esses privilégios ainda assim, mesmo que eles não façam nada por isso. Uhum. Então eu vejo muito essa questão do pai que abandona os filhos e depois quer demandar o cuidado desses filhos, e normalmente esse cuidado vem das filhas ou dos filhos homossexuais, não é? Uhum. Tem das mulheres e dos homens homossexuais. Eu tô segurando para não falar um monte de palavrão agora. Eu tô tentando filtrar um pouco minhas palavras, por isso que eu tô engasgando um pouco. Mas é isso, eu acho que vem dessa coisa do privilégio, é uma consequência do patriarcado, do machismo e dessa relação que a gente tem na nossa sociedade. Tinha uma outra Sim. coisa que eu queria falar, que é um meme que tem circulado bastante. Essa última semana eu vi. Assim como o pior inimigo do otorrino é o cotonete, qual é o pior inimigo da sua profissão? E aí alguém colocou que o pior inimigo do psicólogo é a família do paciente.
E aí você falando isso, eu me lembrei disso. Muitas vezes às vezes a família é rede de suporte. Às vezes a família é importante ali para ajudar a pessoa a se sustentar. E às vezes, mesmo sendo isso, a família ainda assim é muito adoecedora. As relações familiares, porque Uhum. tem relações familiares que tem a ver com essas estruturas sociais e essas estruturas de patriarcado, inclusive, e esses adoecimentos que vêm de geração em geração, que ficam se repetindo ali naqueles ciclos e que por mais que a família seja maravilhosa, que você ame sua família, que sua família te dê suporte, muitas vezes ela também te adoece. Uhum. Quando você começou a falar lá no comecinho, me veio na cabeça aquele caso que a gente trouxe da atleta que estava sendo processada, que Sim. o Esse teve um outro caso de um outro atleta que foi brutal, né? do quê? Vou falar de gatilho. Foi queimada viva pelo ex. Ah, Atleta. eu vi muito por cima, eu vi muito por cima isso. É. E, eu vou levar em consideração a Enfim, outra, porque acho que ela vamos está lá, mais próxima vamos lá, vamos lá. do que estamos falando, né? Algumas lives atrás, eu acho que foi É porque do esse da tema é bailarina demais da para essa hora Fazenda, da acho que foi do manhã. tema da bailarina da Fazenda, que a gente trouxe um caso de uma atleta que estava lá nas Olimpíadas em Paris e ela estava sendo processada pelo ex-marido. Eles estavam num processo de divórcio e o ex-marido estava acusando ela de abandono parental, porque ele estava viajando para treinar, viajando para ir competir na Olimpíada, e ele estava, né, ele sugerindo que ela estava abandonando o filho, não estava cuidando do filho como deveria. E nós trouxemos a questão de, né, quando é ao contrário, será que isso acontece? A gente não vê jogador de futebol sendo processado, por exemplo, porque está indo viajar para jogar futebol. A gente não vê ator sendo processado porque abandonando, não, tá deixando a família em casa para viajar para gravar alguma coisa. Então, olha aí que bizarro, gente, isso. O que essa estrutura de sociedade machista, patriarcal, tá fazendo? Os homens estão se sentindo realmente no direito de julgar, julgar mulheres por coisas muito pequenas se comparado com as coisas que eles fazem. E isso é muito ridículo. Ó, se vier algum red pill aqui, falar depois, comentar alguma coisa, ó, gente, pelo amor de Deus, vocês estão no lugar errado. Pelo amor de Deus, não venham. Porque essas conversas não dão certo aqui, gente. Tá? Eu e Silvana aqui somos duas pessoas que não engolimos esse assunto, essa conversa. Não dá, tá? Então Eu não acho venha que se comigo. vier que veio em horda para subir bastante o algoritmo. O vídeo aparecer, vai bombar, Sei, eu se acho virar, que virar mesmo. Se vier que venham em horda. E se for chorar, manda eu áudio. acho que eu prefiro que não suba o algoritmo não do que ter esse pessoal aqui sendo muito honesto, entendeu? Então, não, gente, não, saúde mental, evitar assim, estresse, entendeu? Hoje não, gente, por favor. Hoje não tá sendo um dia muito paciente, não. Tá sendo um dia estressante, por favor. Não apareçam aqui hoje, não é bom. Teve um outro assunto que acho que você trouxe que eu gosto muito, que acho que é muito relevante, sobre essa questão do cotonete pro otorrino, a família pro psicólogo. Gente, isso é tão real. É tão real. Muitas vezes, eu não vou mentir, às vezes dá vontade assim, de olhar para alguns pacientes e falar assim, gente, assim, olha, a tua família não tá te ajudando. A tua família é o problema. E é muito difícil. E tem a questão de que muitas vezes quem veio com sintomas mentais, esgotamento, estresse, ansiedade, baixa autoestima. Muitas vezes quem chega com esse cenário, essa lista de componentes aí, e que tem uma certa relação família como origem disso, são mulheres, tá? Pelo menos no meu caso. São pouquíssimas vezes que chegaram para mim homens falando sobre certas questões que estavam relacionadas à família. Porque muitas vezes o homem, quando começa a ter problemas com família, é muito mais fácil para eles simplesmente se afastarem. A gente tem muito caso disso, de homens, por N motivos, que se afastam de família. Enquanto também nós vemos muito facilmente mulheres
que ficam ali aguentando certas coisas de família porque elas se sentem nessa obrigação. Já é família. Eu não posso virar as costas para minha família. Eu tenho que ficar quieta, eu tenho que aceitar. E isso é Eu muito normal. Hã? não estava esperando você terminar de falar, eu achei que você tinha terminado, eu vi que você não terminou, eu esperei. Pode falar, pode terminar. Só ia finalizar, mas pode ir, vai. Sim. Sim? Tá, então lá vou eu. Oi, eu falei Vai. finalize, aí você foi silêncio. Pode ir, Então, pode ir, vai. vamos lá. Até perdi o fio da meada aqui. Você tinha falado família, qual foi a última Da coisa que você falou? Me família lembra? que muitas vezes, Ah, pelo mulheres e menos o homens. que eu Lembrei, vejo é a lembrei, lembrei, mulher que lembrei. muitas vezes fica ali segurando. Eu tenho uma percepção, eu entendo o que você está dizendo, e Hum, parcialmente eu percebo isso, mas eu vejo de uma outra forma. hum, Para as mulheres, é muito delegado o papel do cuidado. Eu fico hum, porque eu tenho uma obrigação, um dever ali em relação ao cuidado. Os homens talvez tenham uma possibilidade maior de sair do núcleo familiar, mas as questões ainda continuam as mesmas, eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão que essas questões estruturais de relações familiares, elas afetam homens e mulheres de formas hum, diferentes, mas na mesma intensidade. Quando eu estava na faculdade ainda, fazendo estágio na clínica, em algum momento, a gente estava num grupo grande. A gente está falando de 6, 8 casos aí sendo acompanhados simultaneamente por esse grupo, talvez até mais. Em algum momento, no meio da supervisão, eu falei: tem uma coisa em comum entre todos esses casos. Todas essas pessoas estão sofrendo de patriarcado. A gente estava falando de pessoas de diferentes etnias, de diferentes faixas etárias, de diferentes classes socioeconômicas. Claro que, em geral, a gente está falando de pessoas mais vulneráveis, porque a gente está falando de uma clínica escola que faz um atendimento em valor social, é um valor simbólico. Acho que lá era até gratuito, na verdade. É um hum, atendimento voluntário. Então, existe um recorte de classe aí, com certeza, um recorte socioeconômico. Mas ainda assim, dentro desse recorte, a gente via bastante variação. É uma coisa que vem muitos tipos diferentes de pessoas, sabe? E aí hum. você começar a perceber que tem coisas em comum que são estruturais e que são pessoas que estão sofrendo dentro de estruturas e tentando. E aí vem o nosso trabalho como psicoterapeuta, de um processo de tentar emancipar essa pessoa de alguma forma desse sistema para ela quebrar essas correntes. Que é um trabalho, basicamente, é o trabalho lindo da clínica. É difícil, eu acho, eu entendo como essência do trabalho da clínica permitir, ajudar, na verdade, não é nem permitir, é ajudar a pessoa a se emancipar, a ter autoconhecimento, autossuporte e começar a entender seus próprios limites. Isso aqui é meu, isso aqui é do outro, o que é do outro que me serve eu levo, o que não serve eu jogo fora, deixo para trás. E a Sim. família entra nisso aí. A família, muitas vezes, é uma mochila cheia de pedra que o paciente está carregando nas costas e não sabe o que fazer com aquela mochila, mas ele tem que carregar. Me lembra outro meme. Ah, vamos fazer uma faxina, isso aqui, vou jogar fora. Não, isso é importante, foi meu pai que me deu, foram meus pais que me deram. Esse trauma aqui é meu, sabe? Então rola muito isso, de fato, assim. A relação familiar. E aí, pô, tô uma coisa que é meio óbvia, mas óbvio precisa ser dito. A gente fala da relação familiar, mas tem a relação escolar. E essas relações Uhum. são os que mais aparecem na clínica. Além disso, a gente está falando o quê? De relação de trabalho. É a sociedade como é no seu microcosmo ali, naquele micro-universo de cada paciente. Deixa eu ver que tem pergunta. Ainda no contexto do esporte, vemos casos. Aí eu vi esse, em que o homem empurrou as crianças para abraçar a mãe que estava correndo próximo da linha de chegada. Fã ou hater? Caraca, Eu, gente. cara, pra mim, ó, qual é a situação? Vamos lá. Vou ler o texto direito aqui. Ainda no contexto do esporte, Jenny Cansada falou: tivemos o caso em que o homem empurrou as crianças para abraçar a mãe que estava correndo
próximo da linha de chegada, fã ou hater. O que é esse vídeo? A mãe tá correndo uma maratona. A mãe não, a mulher, a atleta, né? Já começa aí, Uhum. a atleta está correndo a maratona, faltando poucos metros para a linha de chegada. Antes da linha de chegada, está o marido dessa atleta com as duas crianças pequenas. E aí as crianças chegam, ele empurra e vai lá, para abraçar a mãe. Hum. Ela ignora, respira fundo e você vê no vídeo, tá? O vídeo gravado, ela respira fundo e segue e consegue cruzar a linha e ganha. Faltando isso aqui para a linha de chegada. Mas por que ele não foi esperar ela depois da linha de chegada? E aí, para quem a gente que conhece um pouco mais da teoria feminista, que a gente já observa melhor esses processos e a gente entende um pouco mais dessas estruturas, a gente percebe que tem uma coisa de sabotagem aí na ação desse marido. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade de enxergar isso de outra maneira. Talvez se houver outra coisa, outra perspectiva, foi sem noção. Se eu for qualquer teoria psicológica que eu vá analisar isso vai ser problemático. Se eu for para Freud, ele vai me dizer uma coisa. Se eu for para Skinner, ele vai me dizer tudo isso. Enfim, eu não consigo enxergar isso de outra maneira que não seja uma sabotagem mesmo. Uma forma desse cara, de alguma maneira, mostrar: olha, antes de tudo, você é mãe. É, eu, Você tem um papel eu social também, eu muito também claro. não, eu também Não não consigo ver consigo de outra pensar em outra forma, se não faz sentido. Ainda mais a gente está falando do marido. E Ele são crianças pequenas, convive. tipo 4, 3 anos. Coitada dessas crianças que não vão entender nunca porque que a mãe passou correndo e não abraçou eles. Não, imagina, não vou mesmo. Para mim é mais um hater do que fã, realmente, né? Foi um hater. Nesse momento ele foi um hater. Porque a gente tá falando de um cara que convive, ele sabe as regras, ele sabe como funciona. Assim, não tem como, não tem outro contexto na minha cabeça também, eu não consigo Consigo. pensar em. Não tem como, Talvez não tenha, tem como. talvez tenha. Mas não me É, ocorre. Não consigo ver em outra perspectiva. Realmente não consigo. não Para mim, consigo também. é o hater dele e fã dela que segurou a onda. Porque, pô, é uma situação que a pessoa fica mexida. Não tem como não ficar, eu acho. Né? Com Por mais. certeza, gente. Você chega em casa, a primeira coisa que fala pro bonito, fala, querido, o que você tá fazendo? Por que você vai fazer aquilo? Tá doido? Porra, não, não, né? Não E dá. a fantasia, ele ainda foi cobrar ela de não ter abraçado as crianças. Mas é na minha fantasia, né? Não sei. Aí já é imaginação. Deixa eu voltar em uma coisa que você disse lá no começo sobre os efeitos, né, dessa questão do. Eu não lembro exatamente o que era, mas o que eu queria comentar é o seguinte: sobre essa questão do efeito da família. Que homens e mulheres sofrem com essas questões de machismo, de família, de obrigação familiar, etc. Eu acho que sim. Eu acredito sim que ambos sofrem, mas eu acho que, pelo menos na minha visão, pesa sempre muito mais para um lado do que para um outro. Eu, pelo menos, consigo Momentos ver com diferentes. muita, eu consigo pelo menos ver com muita facilidade homens ao meu redor mesmo. Não estou falando nem de, estou expondo estou falando ao meu redor mesmo. Homens que facilmente se afastam da família, não falo nem de afastar totalmente, mas se afastam, mesmo que minimamente, da família, por causa de alguma situação que não lhe agradou, por causa de algum comentário que não lhe agradou, enfim. E enquanto muitas vezes é esse o jeito que eles lidam com essas questões de incômodos familiares, eles se afastam ou eles simplesmente ignoram. Mas quando são mulheres, eu não consigo ver esse mesmo comportamento. Sempre não, mas o que eu vejo muitas vezes, a culpa, a mulher trazer muitas coisas, a culpa, eu não posso falar para minha mãe que eu não gostei de tal coisa, porque, é a minha mãe, eu não quero chatear ela. Eu não posso falar para o meu pai que eu não gostei de tal comentário, porque eu vou deixar meu pai chateado. Eu não posso simplesmente me afastar da minha família porque eles são tóxicos,
porque é a minha família. Eu preciso amar a minha família, eu preciso estar com a minha família. Então, é nesse sentido que eu falo, sabe? Eu acho que sim, afeta os dois, homens e mulheres. Mas a forma como pesa e como cada um é obrigado a lidar com isso é diferente. O peso, ao meu ver, vai muito mais para mulheres. Essa obrigação de você tem que lidar com a tua família, você tem que aceitar a tua família, você tem que aceitar o que eles estão te dando e ponto, sem questionar. Eu vejo desse jeito, pelo menos. Não Sem sei. filtro, total sem filtro. Os homens ficam broxa e as mulheres se metem em relacionamentos abusivos a ponto de morrerem queimadas. Não estou dizendo que é culpa delas. E longe de mim, nem hipótese alguma, quero que seja interpretada dessa maneira. Mas começam a naturalizar essas violências e abusos de uma maneira que elas não percebem Uhum. que elas estão em situações Uhum. abusivas até que a coisa chegue a níveis extremos. Foi isso que eu quis dizer. Sim, E os sim. homens têm que mostrar cada vez mais, eles ficam broxas, eles bebem, eles fazem Se besteira no tornam trânsito, violentos. sim. Sim. Mas tudo isso, inclusive queimam mulheres. Eu acho que tudo isso tem a ver com essa estrutura. Uhum. Se a Essa, gente for essa, analisar de uma forma mais profunda, eu acho. Acho realmente. essa estrutura me faz pensar muito em uma coisa que a gente já comentou. Eu não sei se a gente comentou aqui, se foi numa conversa pessoal sobre a síndrome da Arlequina, que é Sim, essa não sei se questão já falou de aqui. por por que que é tão difícil, por que que é tão comum nós vermos mulheres em relacionamentos afetivos, familiares, enfim, relacionamentos interpessoais de qualquer tipo, abusivos, e elas se mantêm naquilo. Elas não conseguem sair desse relacionamento. Direcionando mais para relacionamento amoroso agora, é relacionamento afetivo. É, eu acho que vem muito dessa síndrome de Arlequina. Nós, mulheres, somos sim, muitas vezes educadas desde pequenas de que nós podemos mudar o outro. A gente tem um jeitinho lá delicado e feminino que a gente vai conseguir resolver a situação de uma forma pacífica e bonitinha. Se a gente só escutar e ter aquele comportamento passivo, a gente vai conseguir resolver as coisas. E não é assim que funciona na prática. Não é desse jeito. Por que que a gente vê tantas mulheres em relacionamentos abusivos e, no fundo, ela sempre vem com aquela conversa de mas ele vai mudar, vai ser diferente dessa vez. A gente conversou, ele me ama, eu sei que vai dar certo e não dá certo. Muitas vezes, a partir disso, as coisas só começam a desenrolar para um cenário cada vez pior. Essa é a verdade. Até que chegamos no ponto em que homens se sentem no direito de tirar a vida de outra mulher, né? Mas eu acho que isso vem muito dessa estrutura de que nós somos ensinadas. Nós somos, assim, bitoladas nisso desde pequena, de que mulher é a pacífica. É Treinada para cuidar. e exatamente, nós podemos cuidar do, nós temos que cuidar do outro, nós temos que nos esforçar para melhorar o outro. Mas que melhorar o outro, gente? Pelo amor de Deus, o homem não está se preocupando em melhorar o outro. O homem não está nessa realidade também. E isso é muito problemático. Por isso que a gente vê muitas mulheres se mantendo nesse tipo de relacionamento, o que é muito triste e o que é muito perigoso. Eu convivi com isso de perto, eu tive pessoas na minha família, mulher, tive algumas mulheres, algumas familiares distantes, que ficaram em relacionamentos tóxicos, não chegou num nível tão grave, mas sim teve violência. E eu vi essa conversa de perto. Já ele vai mudar. Não vai ser mais assim, vai ser diferente. Não era diferente. Mas, pô, por que essa mulher continua tendo esse tipo de pensamento? Mas será que se ela não tivesse sido ensinada desde pequena, assim, a não aceitar esse tipo de coisa, será que isso manteria? Será que se ela tivesse sido ensinada desde pequena a não aceitar que outras pessoas ultrapassem os seus limites, né? Será que seria desse jeito? Né? Cadê essa estrutura patriarcal? É péssima, gente. É péssima para todo mundo. Horrível. Mas é isso. Vai, cadê Silvana?
Foi. Ok, eu saí rapidinho porque o alarme começou a tocar, são 11h20. Tá chegando na hora da gente encerrar. Eu queria falar um pouquinho sobre a síndrome de Arlequina, até porque eu acho, não tenho certeza, que talvez eu que tenha cunhado essa expressão, Ah, esse termo. Porque, porque eu não sei se eu já li em algum lugar antes, mas eu falo muito sobre isso. Mas é uma coisa que vem sendo, já muita gente já conhece, muita gente já estudou sobre isso aí e tal. Esse fenômeno é bem conhecido. Qual é o caso? Quem é a Arlequina? Eu tô até com a camisa do Coringa aqui para ilustrar. A Coringa é Harleen Quinzel, nome dela. Ela é uma médica psiquiatra. Ela trabalha no hospício Arca. Eu queria dizer o asilo, mas não é em português. Asylum é outra coisa, né? Ela trabalha no hospício de Arca. E ela atende esse paciente que é o Coringa. E ela se apaixona pelo Coringa, ela se envolve com o Coringa, ela se encanta pelo que o Coringa representa, abandona a medicina, a psiquiatria e se torna uma vilã e cruza o espelho e junto com o Coringa. E ela passa a ser capacho do Coringa, cachorrinha do Coringa, vai correndo atrás do Coringa, para onde ele for, ela vai, o que ele manda, ela obedece, e é basicamente isso. E aí, por que síndrome de Arlequina? De onde é que vem isso? Tem uma coisa, vamos falar um pouco das princesas, um pouco as princesas da Disney. Um belo dia eu me toquei que o sonho da princesa não era casar com o príncipe, era fugir de casa. Pode preparar todas as histórias, todos os contos de fadas. O que a princesa quer é fugir da família opressora. Não é o príncipe, não é o castelo, não são as joias. É sair de casa. É a salvação. O cavalo príncipe do cavalo branco que vai salvar a Rapunzel do alto da torre. Ela está presa, trancada numa torre, né? Então a gente tem que levar essas coisas em consideração quando a gente pensa nessa história desse príncipe salvador. De alguma forma, a Arlequina, ela tá presa dentro da torre dela. E vem esse cara e ele é diferente do que ela conhece. Ele é libertário, ele fala de coisas, né, diferentes, é contra o sistema de opressão que acontece ali em Gotham, tem um ideal político, só que esse cara é completamente louco, ele é psicopata, ele é abusivo, ele é violento. Então ela vê essa coisa, essa ilusão de libertação, que é o que seduz no primeiro momento, mas aí ela percebe que ele está quebrado. E ele tem coisas boas dentro dele, mas ele está quebrado, eu posso consertar ele. Eu posso salvar ele. Se eu der amor e carinho, se ele conhecer o afeto que ele não teve, ele se conserta. E o que acontece é que ela quebra junto. E ela deixa de existir como ela e passa a ser um apêndice dele. E isso a gente vê muito. E falo de relacionamento amoroso? Falo, mas falo de amizade, falo de relacionamento profissional, falo de todas as relações que a gente aprende a estabelecer na vida a partir desse molde completamente abusivo e violento que a gente teve lá na nossa formação do nosso caráter, na formação de nossa sociedade. E aí, já que a gente está falando de Arlequina, vamos falar de Barbie, né? Que aproveitar que é a mesma atriz. E aquele discurso do final da Barbie, eu acho que cabe muito aqui, faz muito sentido. Aquele filme é muito maior e muito mais sério do que pode parecer no primeiro momento para que assistissem prestar atenção. Que fala sobre as dissonâncias cognitivas de tudo isso. Que fala que como isso não faz sentido, como reproduzir esses sistemas de opressão é nocivo para todo mundo. uhum. Quando O a que gente se dá conta, a gente percebe, a gente consegue reagir, a gente sai desse transe. Não é porque o molde é esse que esse molde tá legal, que tá bom. o que é só um detalhezinho, né, do filme da Barbie, que eu acho muito interessante o filme da Barbie, que ela traz essa visão de que esse sistema opressor, ele não é bom nem para um e nem para outro. Porque na Barbie a gente vê o Ken sendo oprimido, o Ken sofrendo
ali vários conflitos, várias questões, porque ele está sendo oprimido ali, no mundo da Barbie. Né? No mundo real, a Barbie é oprimida, mas no mundo da Barbie, quem é o oprimido? E eu acho muito interessante, porque nesse filme ele traz esses dois contextos, né, para mostrar assim, não é bom para um lado e não é nem bom para o outro lado também. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. E realmente, Barbie é um filme que a princípio parece muito bobo, mas se a gente para prestar atenção realmente no que está acontecendo, na mensagem dele, nas falas, ali algumas falas que os personagens têm, é realmente muito interessante e é uma conversa que vai bem mais para baixo, assim, é bem mais fundo do que parece, e é bem interessante. Só um Bem, detalhezinho que eu queria trazer da Arlequina, antes da gente finalizar, que já está, ali chegou na hora. Para quem não conhece o Coringa e a Arlequina, né? Quem não curte muito esse universo, né? Hoje eu tenho a impressão que esse relacionamento tóxico deles já não é tão mostrado, porque virou muito problemático. Mas se vocês pegarem desenhos um pouquinho mais antigos ali de Batman, de Coringa mesmo, é muito fácil. Ai, meu telefone é pronto. É muito fácil perceber a romantização desse relacionamento que é muito tóxico, é muito violento mesmo. Hoje eu tenho a impressão que eles já não retratam mais isso porque virou muito problemático, mas vocês não é pegam alguns desenhos. explícito, mas ainda é muito tóxico, né? Sim, sim. Mas acho que nos desenhos mais antigos era muito mais explícito, era muito nítido. A gente via a Arlequina apanhando, ele falando coisas ali, era muito explícito, a gente via claramente. E hoje tinha até uma conversa, eu acho, de romantização desse casal, né? Porque o casal de Coringa e Arlequina, né, sempre foi o casal de vilões, mas aí até aí um casal de vilões muito tóxicos um com o outro, né? Muito problemático, então existia essa romantização. E hoje eu acho que eles têm um pouquinho mais de cuidado quando trazem esse casal em cena por conta disso. Mas se qualquer pessoa que tiver curiosidade de conhecer e pegar os desenhos um pouquinho mais antigos, ali 2010, não sei, 2015 até por aí, vocês vão perceber muito explicitamente os comportamentos tóxicos entre os dois, assim, sem nenhuma dificuldade. Mas Para era fechar, isso. para fechar a conversa de hoje, eu queria citar uma frase de Stromae, é um músico. Tem uma música dele que chama Papá o T, Papai onde você tá? Cadê você? Que é linda a música, é muito divertida. O T, Papá o T, você já ouviu isso com certeza? Você já ouviu, não já ouviu? Não Não me sei, obriga a isso cantar Papá o não. T. Gente, Com eu acho que eu certeza você já ouviu. O T, Papá o T, o T, Papá o T. Nunca ouviu isso? Que absurdo. não, gente, Procura, você tem que ouvir agora, Raquel. E o clipe é maravilhoso, é lindo. Ele fala sobre essa relação, fala sobre abandono parental. E tem uma frase dessa música que eu me emociono, eu me arrepio só de lembrar, que é: eles ensinam a gente a fazer bebê, mas não ensinam a fazer papai. Isso é é. muito forte. A gente precisa aprender a fazer papais. Ensinar e aprender a fazer papais. Pais de verdade. Os homens precisam voltar a aprender a serem homens funcionais. Não adianta Sim. ser que nem o Ken que toma o poder no mundo da Barbie e não sabe o que fazer. Que é só para exibir que ele vai ter a Mojo Dojo Casa House dele. É, Né? A de gente fato. precisa de homens contribuindo para que essa sociedade seja melhor para todos nós. Sim, de fato, de fato. É isso. Os meninos não têm como aprender a ser papai sem um exemplo antes. Eu acho que é isso. De fato, importantíssimo. Precisamos de homens que sejam homens, se comportem como homens, maduros, funcionais, minimamente funcionais, pelo menos, né? E maduros, gente, porque tá difícil, tá complicado a situação, não tá fácil, não. Cuidem dos seus, eduquem seus homens. Eduquem seus homens. Né? Perfeito. Você dá pra finalizar aí. Eduquem seus homens, gente, por favor. É isso. Em vez de processar filho por abandono. Ah, vou encerrar. Tchau. Tchau, pessoas.